pagastes um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Declare: Deus o amor. Deus amou o mundo de tal maneira, se entregou para que todo o que nele crê tenha vida eterna, e nada irá nos separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, se entregou para que todo que nele crê tenha vida eterna, e nada irá nos separar desse amor. Não me envergonharei desse amor. Levante sua mão e declare: não me envergonharei do teu imenso amor. Mais uma vez: não me envergonharei do teu imenso amor. Glória a Deus. Nós não nos envergonhamos de servir ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluias. Lá na passagem da Bíblia fala, né, que Jesus estava andando com os dois rapazes lá e eles não conheceram Jesus. Mas aí quando Jesus sentou lá na mesa com ele, partiu o pão, né, os olhos deles se abriram e eles puderam ver que era o Messias que eles conheciam. E meu desejo nessa noite é que você possa abrir os seus olhos espirituais
para que o Senhor possa transformar a sua vida e você saber quem é Jesus na sua vida. Tudo que Ele pode fazer na sua vida é mais do que transformador. É salvação, é vida eterna, é amor incondicional. Então que você possa se sentir abraçado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. É o som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. É o som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Aleluia, Senhor. Tome lugar de honra nas nossas vidas, em nome de Jesus. E faça, Senhor, um glorioso dia, assim como o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas. Faça aqui nessa noite um glorioso dia, para que correntes sejam quebradas, para que possamos, ó Pai, dar boas novas, para que possamos, ó Pai, ser libertos, em nome de Jesus.
Hoje perdoado sou pelo sacrifício eficaz. Alcançarei a vida eterna. Sua luz extinguiu as trevas dentro de mim. Vou me despojar e ser vestido do novo glorioso dia. Nele viverei. Quando fazer face eu o verei. Glorioso dia. Nele viverei. Quando fazer face eu o verei. Eterna, pois só você me satisfaz. Dia vieram boas novas, algemas caíram, livre sou. Glorioso dia vieram boas novas. Glória a Deus. Aleluias. Quem está precisando de um milagre, dá um glória a Deus. Nossa, tem muita gente precisando de milagre. Eu achei, estava aqui na minha mente, pensando, vou perguntar e vou falar, nossa, que bom, ninguém está precisando de milagre. Deu ruim, deu bom, porque tem Jesus. Então, quem não falou glória a Deus está precisando de um milagre? Quem está precisando de uma bênção, dá um glória a Deus. Mas nós estamos sempre precisando do nosso Deus, né? Mas essa canção fala que o rio do Senhor, ele passa sobre as nossas vidas. Ele passa e ele tira tudo que não provém dele. Mas ele passa também restaurando e derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Que o rio do Senhor possa derramar bênçãos infinitas sobre a sua vida. Que o seu milagre possa chegar. Em nome de Jesus. Canta essa música comigo. Rio de Deus, flua
flua pelas ruas. Declara o Senhor, rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote nos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo nesse lugar. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluias. Agora você vai pedir para o rio de Deus passar na sua vida. E o Senhor vai começar a fazer a transformação em nome de Jesus. Declare: deixa fluir o rio. Fale ao Senhor, você está precisando de um milagre, você está precisando da bênção. Passa, Senhor, o teu rio sobre essas vidas em nome de Jesus. Faça a tua vontade, Pai. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Receba tudo de bom do Senhor para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Deixa fluir, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Flua sobre nós, Senhor. Deixa fluir
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus, Pai de amor. Tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai de amor, doce Jesus, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor, para transformar, para curar, para libertar. Nós te louvamos, Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas por quem Tu és. Digno de toda honra e de toda glória. Levou todas as nossas dores, nossos pecados sobre si. E hoje nós somos livres, nós somos sarados, Senhor. Glória Obrigado a Deus. por tudo, Senhor. E continue passando o Teu rio, Pai, de águas purificadoras Ó Deus. pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podem se sentar, irmãos. Amados, essa semana nós definimos algumas coisas muito importantes para a vida da nossa igreja. E hoje pela manhã definimos quando retomar e como fazer para retomar uma outra etapa da nossa construção, o que iremos conversar com a igreja na próxima assembleia. Mas esta semana nossas atividades estão do seguinte modo: o Ministério de Louvor terá sempre a segunda e a sexta-feira para os ensaios. Segunda e sexta, não é, Lemar? Porque na última sexta-feira nós tivemos uma dificuldade de espaço em função do curso de cura interior. Então, o nosso curso passa para quarta-feira. Todos os inscritos do curso de cura interior deverão estar, então, com o pastor na quarta-feira e não na sexta. E os ensaios serão sempre segunda e sexta, de acordo com a escala da semana. O Ministério de Dança precisará conversar comigo para a gente encontrar um espaço depois, porque agora, nesse instante, eu estou sabendo que o Ministério de Dança tem a quarta como espaço de ensaio. Quando? Terça? Então, aleluia, glória a Deus, não vamos precisar mudar nada, né? Vamos manter o terça, o Ministério de Dança, na quarta o curso de cura interior. Na quinta-feira, nós estaremos estudando a palavra de Deus. Não temos um tema ainda, mas teremos para a próxima quinta e planejaremos até o final do ano os próximos temas com os irmãos também. Quando for no próximo domingo pela manhã, nós estaremos indo à casa do irmão Leone, com parte do ministério diaconal, para os atos pastorais. Nós vamos estar transferindo simbolicamente a sede da igreja para a casa do irmão Leone, para que possamos cear com ele. A Igreja Batista, a nossa vizinha aqui embaixo, tem feito isto e ele sente falta de estar participando da ceia do Senhor com os seus irmãos. Por isso, domingo pela manhã, de 9 às 10, o pastor vai estar lá com alguns diáconos para a celebração da ceia do Senhor com o irmão. Hoje pela manhã celebramos a ceia aqui e foi muito abençoador em nome de Jesus. E domingo que vem à noite nós estaremos lançando a campanha de missões nacionais. Vencemos missões mundiais, enviamos uma boa oferta, né, Sueli? Graças a Deus. Vencemos missões estaduais, também levantamos uma boa oferta, mas precisamos ajudar missões nacionais. Então, domingo que vem,
nós estaremos lançando a campanha de missões nacionais até final do mês de dezembro, se Deus quiser. Toda oferta que nós levantamos para esse fim, nós estaremos enviando para missões. Domingo que vem à noite, a cantina vai estar funcionando. E tem sido uma ajuda os setores variados da igreja usarem a cantina para a construção. Hoje, na reunião com a diretoria estatutária, Sueli nos informou o quão benéfico tem sido isso. Assim, domingo que vem, vai estar na responsabilidade da cantina a Ana Maria, minha esposa, eu e a irmã Lourdinha. Então, a gente vai preparar uma coisa gostosa para que possamos lanchar aqui e todo o valor será revertido para a construção. Não há nada que eu gostaria que os irmãos fizessem que eu não esteja disposto a fazer também. Por isso, investir na cantina é importante para nós. Agora, fica um aviso. Todos que usarem a cantina, seja para fazer o café, seja para fazer o lanche, precisa deixar a cantina limpa como pegou e fechada como pegou, porque semana passada, Ana Maria, como disse a irmã Eugênia, viu o Mickey correndo cozinha adentro e de cozinha para fora, lá, e o que é muito ruim, e a gente não quer que isso aconteça. Essa semana, o irmão Narciso, nosso diácono, veio aqui, tapou todas as saídas de Mickeys, isso, daqui para fora e de fora. Ele colocou ralo em todo o espaço da igreja, a pedido das diaconisas. Então, a gente toma os cuidados, mas é importante que a gente também feche a cantina, já que é um uso para alimentação, enfim. Essas são as nossas comunicações. Domingo que vem, nós teremos também, ao final da Escola Bíblica Dominical, uma assembleia extraordinária. Então, fique convocados os irmãos para tratarmos de um assunto apenas. Então, os irmãos não faltam. Tratamos desse assunto hoje na reunião de obreiros e, como é apenas um assunto, 10 minutos a gente resolve e libera os irmãos, porque é um assunto muito fácil da gente tratar sem problema algum, ok? Então, essas as informações. Dízimos e ofertas. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, vos darão. Porque com a medida que medirdes, vos medirão a vós. As ofertas dizem respeito ao nosso amor e gratidão ao Senhor. Você oferta ao Senhor porque você ama ao Senhor, porque você reconhece que Ele te dá a vida, a saúde, que Ele te dá força para o trabalho, que Ele alegra o seu coração, que Ele guarda a sua família e que até para trabalhar e produzir o seu pão, se você não tivesse a bênção do Senhor, você não o faria. Então, a oferta é sempre uma expressão de gratidão ao Senhor. A oferta é uma disposição voluntária do nosso coração. Portanto, não importa o valor que você entregue de oferta. Só que o Senhor Deus diz que não devemos nos apresentar a Ele sempre de mãos vazias. Eu ensino isto por praticar isto. E digo uma coisa para você: a única forma de você pedir a Deus que abençoe a sua vida financeira é se você for ofertante e dizimista. De outro modo, você pode dar calo na língua e pedir que Ele abençoe a sua vida financeira. Se você não for dizimista e ofertante, você está rompendo um princípio muito simples, o princípio da semeadura. Ninguém pode colher milho se plantar a semente do caju. E se não plantar nenhuma nem outra, não colhe coisa nenhuma. Então a Bíblia diz que as nossas ofertas são sementes. Então, se eu semeio finanças no reino de Deus, eu posso esperar de Deus as bênçãos na minha vida financeira. Então você precisa crer nisto. O dízimo é aquela parte sacrificial de 10% do que nós ganhamos. É o nosso sacrifício de louvor. Porque você trabalha o mês inteiro
e chega no final do mês, você conta o salário, e você conta as contas, e você faz a soma, e você apresenta ao Senhor o sacrifício de dízimo ao Senhor. Só que essa é a única obediência que Deus pede que nós façamos prova, porque Ele sabe que a questão do dinheiro é muito sensível a todos nós. Dinheiro é um negócio muito sério. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é amaldiçoado. O dinheiro é uma bênção na mão do trabalhador. Ele é fruto do seu trabalho. Só que nós precisamos consagrar o nosso salário ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Eu me converti em 1979 e tenho visto que Deus supre, Deus prospera e Deus, de fato, abençoa. Irmãos, querem ver uma coisa? De 2015 para cá, eu tive o score bancário reduzido, ganhando menos e movimentando pouco com o banco. Quando fui trocar de carro, o gerente olhou para o meu lado, Eliel estava comigo, e disse assim: nós não podemos trocar o seu carro com o score que o senhor tem. O senhor tem uma restrição de score para a troca do carro. Eu voltei para casa e orei aquela semana. Eu havia desistido de trocar o carro. Quando eu estava em casa, o telefone toca. Na semana seguinte, era a mesma concessionária dizendo: nós, durante a semana toda, trabalhamos com o seu nome e encontramos o banco que aceita o seu score e o senhor pode trocar o carro. Troquei o carro nas condições que posso pagar. Então eu vejo essas coisas como milagres de Deus para nós. Assim, é uma atitude de fé, quando você consagra o seu dízimo e oferta, que faça com que você prospere. Nosso consultório está crescendo assim, de forma extraordinária em Ribeirão das Neves. Por quê? Porque nós temos agora contado regularmente o que entra para ofertarmos e dizimarmos também do consultório. Faça esta prova do Senhor. Não duvide, faça a prova você mesmo, você mesmo. O pastor apenas ensina. Se você vai provar ao Senhor ou não, é uma questão muito pessoal. Mas, ore a Deus, faça a prova e deixe o restante com Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor, nesse instante, nossos dízimos e ofertas de amor. O ministério já está aqui, a Nádia já está vindo. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Cantar essa última canção. Promessas caminhadas, luz
na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Nós te entregamos nessa noite, ó Pai, todo dízimo e oferta que foi depositada aqui no teu altar, para que possamos usar com sabedoria, ó Pai, que neste lugar a vida seja alcançada através desse dízimo e dessa oferta, para que possamos, ó Pai, estar no nosso templo novo, que possa ter mais espaço para abraçar mais pessoas carentes de Ti, ó Pai, do Teu amor, do Teu perdão. Ó Pai, que possamos saber que mesmo no deserto é quando o Senhor opera milagres, é quando o Senhor transforma os corações, que o Senhor cura, Senhor, em multidões. Muito obrigado, Deus, pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te servir. Nós não somos nada, Pai, mas através do Teu sangue derramado, nós ganhamos valor diante do Senhor. E nós consagramos, Senhor, mais do que o dízimo e oferta nessa noite às nossas vidas. Então fale aos nossos corações de uma maneira especial nessa noite. Que possamos sair daqui justificados, santificados
e restaurados, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus de novo, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. As crianças estão indo, né? Perdão por não esquecer, mas... Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Nós vamos ler juntos o texto que já está na mídia. Vou contar até 3 e nós leremos juntos. Amém? 1, 2, 3. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nos últimos 3 meses, nós estivemos estudando às quintas-feiras cada figura dos discípulos de Jesus. Foram estudos assim excepcionais, profundos e edificantes. Mas esses exemplos não podem se tornar para nós apenas uma lembrança. Eles precisam nos motivar, eles precisam nos orientar no que fazer e no propósito para o qual nós vivemos. Esse texto diz que Jesus estava junto do mar e uma multidão o seguia. E ele começou a ensinar a multidão. E quando ensinava, viu a Levi, olhou para Levi e disse a Levi: segue-me. E a Bíblia diz que Levi, que estava assentado na coletoria, porque era cobrador de impostos, era funcionário público, ele deixou o que estava fazendo e saiu e foi seguir a Jesus. Logo depois, na casa de um dos publicanos, Jesus está jantando e ele está ali na casa de Levi. Ele está ali com os publicanos e pecadores. E os escribas, então, interpelam seus discípulos, estando no mesmo lugar, perguntam: mas por que é que ele come com os pecadores e com os republicanos, ou com os publicanos ou republicanos? Então Jesus lhes responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. O discipulado, ele começa
com um modelo a ser seguido. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus é o modelo perfeito de mestre. Ele, além de perfeito, é bom. Ele, além de perfeito e bom, ele tem uma mensagem transformadora e ele tem um propósito definido para os seus discípulos no mundo. No livro do homem de Deus chamado Rick Warren, Uma Igreja e uma Vida com Propósito, ele diz que a maior lástima de uma pessoa é não saber por que é que ela existe e o motivo para o qual ela está vivendo. Mark Twain, ele diz exatamente o seguinte, que são 2 os dias importantes de uma pessoa: o dia em que ela nasce e o dia em que ela descobre o porquê nasceu. Propósito. O discipulado de Jesus, ele traz a nós este conhecimento de o porquê nascemos em Cristo e o porquê vivemos em Cristo. Ele nos situa na história, nos acontecimentos e no mundo. Estar com Cristo significa sentir e perceber uma ideia de origem, pertencimento e missão sobre a face da terra. Por isso, entender o porquê todos aqueles homens deixaram tudo e seguiram a Jesus, e saber por que é que nós também deixamos tanta coisa para trás para servir a Jesus, nos faz saber o destino e o lugar para onde nós também estamos indo. Quando falamos de discipulado, falamos de um mestre perfeito, exemplo em tudo. Mateus, no capítulo 11, versículo 29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz: aprendei de mim, exatamente porque não pode haver um outro modelo. Nisso incluímos nós, pastores, também discípulos de Jesus. Nisso incluímos os diáconos, os professores da escola bíblica dominical. Nisso nós incluímos todos os membros da igreja. Todos nós seguimos o mesmo modelo, temos o mesmo padrão a seguir, a imitar, a desenvolver, enfim. Então o discipulado estabelece o padrão de mestre que é Jesus. Aprendei de mim, disse ele, a humildade, aprendei de mim a mansidão, aprendei de mim. Então o discipulado significa que nós teremos a Jesus como modelo e reproduziremos a Jesus Cristo no comportamento e no propósito da nossa vida. É o que Jesus diz que é importante para nós. É como Jesus viveu que nós também viveremos. É o que Jesus fez que nós também faremos. E é como Jesus foi usado nas mãos do Espírito Santo que nós também precisamos, pelo Espírito Santo, sermos usados. Ele ensinou sobre tudo. Ele ensinou o valor da mulher, ele ensinou o valor do homem, quando encontra aquele homem totalmente desesperado lá, chamado Gadareno, e ele valoriza aquele homem. Ele dá tempo à mulher samaritana, que estava no 6º caso marital. Ele para, conversa, ele escuta e ele se revela àquela mulher, porque com Jesus todos aprendemos o que fazer, quem devemos ser, como devemos viver em todas as circunstâncias. E quando ele vai ao Calvário, e quando ele é crucificado, morto e sepultado, quando ele ressuscita, ele fecha o seu ministério, deixando a missão para os seus discípulos. Mateus 28, 18 a 20. O texto diz que ele disse aos seus discípulos e a nós
que eles deveriam ir ao mundo inteiro, pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, a missão de Jesus é a nossa missão. O propósito de Jesus no mundo é o nosso propósito. O modo de Jesus viver, sem ambições pessoais, deve nos fazer também viver sem grandes ambições em relação a este mundo. Quais eram as ambições financeiras de Jesus? A Bíblia diz que Jesus era sustentado por um grupo de mulheres nobres. A Bíblia diz que o ministério de Jesus tinha como mantenedoras muitas mulheres daqueles homens que eram importantes. Portanto, o ministério de Jesus também foi sustentado com ofertas e dízimos. Mas a Bíblia também diz que Jesus tinha uma bolsa. Judas era o tesoureiro, pelo menos o único que nós sabemos até que ele morreu. Provavelmente houve um tesoureiro para que pudesse transmitir esse padrão aos discípulos que se formariam em grupos depois. Então, o corpo discipular tinha uma caixinha, tinha um recurso, tinha uma tesouraria. Eles tinham despesas pessoais. Então, os discípulos sabiam que, além de servirem a Jesus, deveriam também contribuir para que pudessem manter o ministério de todos. Não é assim com a igreja hoje? Nós somos discípulos e somos ofertantes e somos dizimistas e desfrutamos do que a igreja produz, do que ela organiza e prepara. Hoje mesmo nós sentamos para conversar sobre a necessidade que nós temos de mais 2 ventiladores, né? Porque está muito quente e a equipe, por exemplo, a Márcia e o Marcos foram ficar perto daquilo, mas aquilo logo hoje está desligado, né? Nem o vento eles estão podendo tomar. Então, toda essa estrutura diz respeito ao mesmo modelo que Jesus estabeleceu, de que há necessidade de um pouco de dinheiro para manter a vida e o ministério. Assim, o dinheiro é algo santo. Quando você trabalha, quando você produz, quando você contribui, quando você prospera, prospera com você o reino de Deus. Então, quando o crente enriquece, o reino de Deus enriquece também. Então, Jesus ensinou sobre tudo. Por isso, quando ele disse, aprendei de mim, ele se estabelece como modelo a ser seguido e como a pessoa a qual os discípulos devem seguir. Não há pessoa mais importante na igreja do que Jesus. Todas as demais pessoas estão nas funções cumprindo a vontade de Jesus. O pastor, os diáconos, os levitas, os que fazem parte da recepção do templo, os que estão ajudando as crianças, os que fazem a limpeza, os que organizam as finanças, tudo diz respeito ao reino do Senhor. Todo esse trabalho, inclusive mais voluntário do que pago, é um trabalho que especifica bem como são os discípulos de Jesus. E ele, então, como modelo, ele nos convida a aprender dele em todas as coisas e a compreender a missão que ele tem para nós. Quando se trata dos discípulos, Jesus também, em segundo lugar, estabelece a dificuldade que o discipulado institui. Porque ele diz, o discípulo não pode ser qualquer pessoa. Primeiro, tem que ser uma pessoa que deseja ser discipulada. Mateus 16, versículo 24, Jesus disse, se alguém quiser. Às vezes uma pessoa vem à igreja e ela fica assentada no banco uma vida inteira e não percebe a importância do próprio desejo que ela precisa ter de aprender de Jesus, de ser como Jesus, de fazer o que Jesus fez e de entender a vontade de Jesus. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim.
ainda que ele pudesse nos obrigar, ainda que ele pudesse impor, ainda que ele pudesse nos forçar a obedecê-lo, ele coloca à nossa disposição a nossa escolha pessoal. Jesus não quer nenhum discípulo que esteja no discipulado por pressão, opressão, obrigação ou qualquer outra coisa que não seja a própria vontade. O discípulo de Jesus é alguém que se voluntaria, que se propõe a seguir a Jesus, não porque a sua família é religiosa, não porque alguém está servindo, mas porque ele próprio quer seguir a Jesus. Então, o discípulo de Jesus não é aquela pessoa obrigada a fazer o que Jesus quer. Não, o discípulo de Jesus é aquela pessoa que, imbuída da própria vontade, decide servir e seguir a Cristo. Em segundo lugar, Jesus disse que é característica do discípulo o fazer sacrifícios. Nenhum de nós pode servir a Jesus se não fizermos sacrifício, irmãos. Um deles, e um dos principais, é dizer não ao pecado que se oferece a nós todos os dias. Ontem o Sérgio pregou aqui no culto dos jovens, e entre as coisas que ele ensinou, ele falou sobre a necessidade da autonegação. E o discipulado exige isso, exige o negar a si mesmo, a nós mesmos. Exige negar a nós mais descanso do que o necessário. Exige negar a nós mais prazer do que o prazer que é lícito. Exige negar a nós menos controle da nossa vida pela vontade de Deus. Exige de nós mais tempo para Deus e menos tempo para nós. Não é o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o discípulo é aquela pessoa que vai negando a si mesma e colocando diante de si as prioridades do reino de Deus. E aí eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Eu vou à igreja porque eu tenho que ir. Não pode ser essa a atitude do discípulo. Eu vou à igreja porque hoje é o dia da minha escala. Fique em casa. Não venha à igreja só porque é a sua escala. Eu vou à igreja porque se eu não tocar hoje, não vai haver culto. Fique em casa. O culto vai acontecer do mesmo jeito. Eu não vou à igreja hoje, eu preciso ir à igreja hoje, porque se eu não for, quem fará o que eu faço? Isso não é uma verdade. A igreja já existia antes de nós e ela continuará existindo depois de nós, se Jesus não voltar antes disso. Então o discípulo é alguém que nega-se a si mesmo. Eu gosto, por exemplo, muito de ver os jogos do Cruzeiro, né? E sempre que tem um jogo do Cruzeiro e conflita com o culto, eu venho para o culto, e aí, para eu não ficar muito tentado, eu oro a Deus e peço: Senhor, abençoe aquele time tão ruim, né? Porque está fraco demais, e eu não estou podendo ver, e eu estou preocupado aqui, eu não quero que isso interfira na minha adoração. Mas nós precisamos negar a nós mesmos. E assim, as ofertas que o mundo faz a nós, negar a nós mesmos. O discípulo é alguém que quer e o discípulo é alguém que se sacrifica por amor a Jesus. Você está aqui hoje, eu tenho certeza, você tinha outros lugares para ir. Quantos shoppings na cidade, né? Quantos cinemas, né? Com filmes bons. Quantos restaurantes com comida cheirosa. Quantas luzes na Praça da Liberdade. Quantas coisas bonitas no centro da cidade. Mas nós, negando a nós mesmos, a gente vem para a casa de Deus. Isso é negar. O mundo não consegue entender esse sacrifício pessoal de aprender de Jesus e de valorizar a Cristo, apesar das ofertas do mundo. Pois bem, às vezes negamos a nós
o que é de Deus e não negamos a nós o que é do mundo. O discípulo faz o diferente. O discípulo nega a si o que é do mundo e abraça com prazer o que é de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. A Escritura é tão profunda e é tão maravilhosa que quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo que depois da cruz existe glória. Não haveria ressurreição se Jesus não tivesse morrido. Como não haveria para nós o céu se nós não estivéssemos dispostos a viver o sacrifício de Jesus. Há um hino que diz assim: eu quero levar a minha cruz até trocá-la por uma coroa de glória. O discípulo sabe que há uma coroa de justiça à sua espera. Assim, o texto que lemos em João, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 16, que foi o texto que a Nájila leu no início do culto e que está no conteúdo do sermão dessa noite, Jesus diz: vocês são meus amigos porque vocês fazem o que eu vos mando. O que é que Jesus manda nos fazer? Aprender dele, e aprender dele a humildade e a mansidão. Jesus manda que nós dediquemos a nossa vontade a ele e que neguemos a nós os prazeres deste mundo pelos prazeres celestiais. Eu acho que o Emanuel pode colocar esse texto para nós, para a gente fazer uma releitura, que é João do capítulo 15, versículo 14 ao versículo 16. Olha o que esse texto diz. Ele disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, vos mandei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Versículo 17, para fechar. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí fechamos com o versículo 17. O discípulo não pode amar a si mesmo mais do que o seu Senhor e não pode amar a si mesmo mais do que as almas que estão perdidas. Amar as pessoas não significa gostar do que elas gostam. Há muita coisa que eu gosto que você não vai gostar. E há muita coisa que você gosta que eu talvez não vá gostar. Coisas, modo de vestir, coisas de comer, o modo como usamos o tempo, as prioridades que temos em relação à vida. Mas o texto vai além. O texto não fala de gosto, o texto fala de amor. O texto fala, na concepção de Jesus, de que o amor é mais importante para com as pessoas do que as preferências pessoais. Eu gosto de ficar com o fulano, porque o fulano torce para o mesmo time que eu, gosta do mesmo tipo de roupa, vai nos mesmos lugares, faz as mesmas coisas. Isto é preferência, é gosto. Mas amor vai muito mais, vai além do que isto. O amor está acima das preferências. Você pode, precisa e deve amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas preferem. E assim Jesus diz que os seus discípulos são capazes de amar como Ele nos amou,
Como Jesus me amou, irmãos. Eu era hippie, cabelo de Black Power, magro que dava dó, feio que só a misericórdia do Senhor. E Ele me chamou, Ele me deu valor. Ele não gostava do jeito que eu andava, calça de boca de sino, tamanco. A única vez que o tamanco foi moda no Brasil, foi moda para os homens, eu usei tamanco arrastando nas ruas da minha cidade. Eu era hippie, então gostava. Jesus pega aquele sujeito esquisito. Jesus não gostava do jeito que eu vestia, do meu estilo de cabelo, que era uma cachopa de abelha, né? Mas Jesus me amou, e amar é mais do que gostar. Jesus me salvou, consertou a minha vida, deu um jeito na minha aparência e me transformou com o tempo de dentro para fora. Assim, o amor, ele se utiliza da paciência, da longanimidade, da misericórdia para com o outro e faz com que na paciência a gente consiga conviver com as diferenças que o outro traz para nós. Por isso Jesus disse que os seus discípulos são movidos pelo Espírito Santo a amar como Ele amou. E qual o propósito do discípulo no mundo? O mesmo de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, nós encontramos uma definição linda do discipulado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos pedir ao Emanuel que coloque para nós, para que a gente possa fixar esse texto. 1 Coríntios 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não é o modelo, ele é uma cópia do modelo. O pastor não é o modelo, mas uma cópia do modelo. Você não é o modelo, mas é uma cópia do modelo, uma cópia fiel. Suas escolhas, seus desejos, seu modo de ser e de viver representam a Cristo. Então Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A igreja não tem muitos modelos, a igreja tem muitos exemplos, mas o único modelo é Jesus Cristo. Você serve a Cristo, eu sirvo a Cristo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e não pode haver modelo e padrão melhor do que este. Qual o propósito do discípulo no mundo? A Bíblia diz que o propósito do discípulo no mundo é fazer o que o mestre fez. Em Atos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, a Escritura diz que nós devemos fazer o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja bem, que privilégio o nosso. Jesus não fez tudo o que precisava ser feito. Jesus não ensinou tudo que precisava ensinar. Por isso, nós continuamos a fazer o que Jesus começou a fazer e nós continuamos a ensinar o que Jesus começou a ensinar. Que coisa maravilhosa! Como Jesus nos inseriu na sua vontade. Como Ele dá a nós motivo e propósito para estarmos no mundo. Hoje, na reunião de obreiros, a Suelen pediu o telefone de uma moça que é membro da igreja e ela contribui regularmente, né, Suelen? Eu não acompanho, mas ela contribui regularmente. Ela pediu para ser membro de nossa igreja desde o ano passado, quando Márcia e Joyce eram as tesoureiras titulares. A Arielle. Irmãos, eu conheci aquela moça dentro do consultório. Bilíngue,
fala bem demais o espanhol e o inglês, está indo para a China passar 40 dias agora, dentro desse mês. Eu fiquei muito feliz que a Suelen vai ligar para ela, para motivá-la. Eu fiquei muito alegre com isso. Até falei com a Ana desse desejo lindo que você teve de dar aquela ligadinha, né? Porque a semana passada, falando comigo, ela disse: pastor, ore por mim, peça a nossa igreja para orar por mim, porque eu estou indo para a China para passar 40 dias lá, e eu creio que é uma proposta de trabalho para mim, pelo menos para os próximos 5 anos na China. Bilíngue, inteligentíssima, casou-se e, por causa de um mau casamento, ela veio para a terapia. E no processo nós descobrimos que ela estava sendo muito maltratada no casamento. Tinha uma relação abusiva, de um marido que tinha muitos traços de psicopatias, e nós cuidamos dela. Depois descobri que ela era membro da Igreja Batista em Praia Clara. Ela, então, tão logo terminou o processo de terapia, ela veio para a nossa igreja meses depois. Nunca mais se esqueceu de mim e nunca mais se esqueceu de Ana. Quando foi, tempos depois, eu recebo uma ligação aqui e ela dizendo: pastor, eu estou namorando com um rapaz católico, mas como me trata honrosa e de forma abençoadora. Colocou o rapaz para falar comigo no telefone e me perguntou: o senhor viria ao tribunal eclesial falando que o senhor conheceu a minha história como meu terapeuta? E se o senhor vier, é muito provável que a igreja anule o casamento, que durou apenas 4 meses, e me permita casar com o meu atual namorado dentro dos princípios. E ele quer que nós nos casemos porque ele não tem podido participar de nada na igreja dele. Eu saí daqui e fui até Campos, e lá conversei com um padre, onde aquele rapaz frequentava aquela igreja, e uma advogada da igreja. E eles quiseram ouvir o testemunho, apenas para confirmar o que havia acontecido. E então, depois de confirmar o que havia acontecido, ainda que eu não pudesse expor as questões de sigilo de atendimento, eu apenas confirmei que, de fato, algumas vezes ela apareceu nas sessões com marcas no corpo e com possibilidades de esganaduras no pescoço. Que eu a orientei a ir à polícia, fazer uma queixa do marido, e ela não quis se separar. Irmãos, anularam, o casamento foi anulado em função daquilo, de um laudo que demos, e ela se casou com aquele rapaz, ele é professor universitário, e vivem de uma forma extraordinariamente bem. A menina continua crente. Por quê? Ela continua crente porque o objetivo dela hoje é ganhar o marido para Cristo. Fazer o que Cristo fez com ela. Deu motivo e deu propósito. Assim como somos discípulos de Cristo, nós fazemos o que Ele manda que nós façamos. Nós falamos do sacrifício, nós falamos da ressurreição, nós ganhamos os que não são de Cristo para Jesus Cristo. E ela e o marido vão agora para a China, e é muito provável que lá na China o marido aprenda com ela a servir a Cristo. Para que nós possamos encerrar o sermão dessa noite, então, o Mestre é Jesus e o nosso modelo e padrão. O que Ele é e o que fez é o que precisamos ser e fazer. O discipulado é marcado pela vontade decidida de servir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim. Mas o discipulado é marcado também pelo autossacrifício. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não podemos servir a Cristo
se não quisermos fazer sacrifícios por amor a Jesus. E, finalmente, o propósito do discípulo no mundo é continuar fazendo o que Cristo começou a fazer e a ensinar. O missionário da sua rua ainda é você. O missionário da sua turma na faculdade é você. O missionário da sua casa é você. É você que conhece a Cristo. É você que teve uma experiência com Jesus Cristo. Não foi o que o apóstolo Paulo e João disseram, Paulo e Silas disseram ao carcereiro? Quando ele perguntou, o que farei? Eles lhe responderam, em Atos 16, responderam o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você tem convivido com pessoas não cristãs, não espere que o seu pastor tenha a oportunidade de estar com essas pessoas. Pode ser que isso aconteça, mas antes que isso aconteça, você é a principal mensagem que esta pessoa está vendo e ouvindo. Essa pessoa tem olhado para o seu testemunho, essa pessoa tem olhado para o seu modo de ser, essa pessoa tem olhado para o seu modo de vestir, para o seu modo de falar, para o seu modo de fazer as coisas, mesmo que você não queira, e ela compara a vida dela com a sua, porque ela sabe que você tem uma experiência com Jesus. Este é o seu propósito. É a razão pela qual você existe. Uma moça chegou há poucos dias no meu consultório e perguntou assim, você é crente ou é ateu? Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Você é cristão ou é ateu? E eu então lhe disse, se eu disser para você que eu sou ateu, você vai abrir aquela porta e sair? Se eu disser para você que eu sou cristão desde os meus 18 anos, você vai se levantar do divã e também vai sair? Ela disse, não, eu só quero saber. Porque se a pessoa é ateu, ela precisa me dizer o motivo pelo qual ela é ateu. Mas se ela for cristã, eu também preciso ouvir do motivo pelo qual ela é cristã. Irmãos, eu tive a oportunidade de falar para aquela moça, recebendo dela. Ela pagou para ouvir o evangelho. Aí eu contei para ela, falei, eu tinha 18 anos, feio e magro que dava dó. Não tinha esperança, não tinha expectativa, estava com os estudos interrompidos, estava tudo parado na minha vida. Então, em 1979, 13 de dezembro, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, e aquilo mudou a minha vida. E eu passei meia hora de uma hora de sessão falando para ela do porquê eu sou cristão. Se ela vai se converter ou não, é uma questão muito dela, não é? Mas ela ouviu. Então, seja onde quer que você esteja, dentro do ônibus, ou na faculdade, ou no seu local de trabalho, as pessoas querem saber com quem elas estão convivendo, o que move a sua vida e por que você é desse jeitão que você tem. Bonitão às vezes, carrancudo de vez em quando, calado vez e outra, mas sorridente demais também. As pessoas querem saber por que é que você não desistiu da vida e do mundo. E esta é a grande oportunidade para você dizer, porque sirvo a Cristo, porque sou discípulo de Jesus, porque Jesus mudou a minha vida. Porque mudou. Se Jesus não tivesse mudado a sua vida, esse seria o último lugar que você gostaria de estar. Você ia para a balada, você ia tomar umas, você ia ficar brigando em casa, passando raiva e fazendo raiva nos outros. Mas não, você é de Jesus. Então, deu domingo, você coloca a sua roupa mais linda. Eu olho para a igreja assim e vejo quantos irmãos se preparam, né, para vir à igreja. Para vir à igreja. Você coloca uma roupa bacana para vir à igreja.
Você vai ao salão toda semana, irmã, para vir à igreja. O irmão faz o corte de cabelo na régua, como o Fabinho fez e veio para a igreja. Isto é ser discípulo. O lugar que você escolhe demonstra quem você é. Então diga para as pessoas que você não vai para outros lugares porque você fez uma escolha. Você é alguém que nega a si mesmo, você é alguém que renunciou a este mundo e que tem prazer em Deus e na palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o culto com louvor ao Senhor. Nessa noite, enquanto o ministério ministra, antes da bênção, eu quero que você faça uma análise pessoal. Há alguma coisa que o Espírito Santo tem insistido com você para que você deixe? Deixe. Há alguma coisa que o Espírito Santo tem insistido com você para que você faça para o Senhor? Faça. Há alguma coisa, há alguém que o Espírito Santo tem te feito acordar de madrugada, e lembrando dessa pessoa, o Espírito Santo está dizendo que você deve orar por ela. Essa semana eu acordei 3 vezes às 3 da manhã, então eu entendi que o Espírito Santo estava me chamando, irmã Margarete, para orar naquele horário. Então eu levantei, me coloquei do lado da minha cama e eu clamei ao Senhor. Irmãos, e que visitação maravilhosa do Senhor naquele período de oração. Você não é despertado apenas porque você despertou à noite. O Espírito Santo às vezes quer um pouco mais de tempo conosco. Então, você precisa estar atento ao discernimento que o Espírito Santo quer dar a você, porque você é discípulo. E a forma como o Espírito Santo fala com você é diferente do modo como ele fala com o mundo onde você está. Você é discípulo de Cristo. Ministério de louvor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir
Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa em lugar de honra. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa em lugar de honra. Abra suas mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações ternas do Espírito Santo de Deus que habita em nós repousem sobre a igreja reunida neste santuário e espalhada sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: para Deus. Vão em paz. Tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem teremos a cantina para a nossa construção após o culto. Vai dar certo, né, moleque? Em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos.